Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. Esse programa que tem a intenção de dar voz para os empreendedores ou os heróis do nosso país, igual a gente estava conversando aqui, né, Lucas? E já vou avisando vocês aí, ó. Curte, se inscreve, compartilha o nosso canal, tá? Se esse episódio for interessante, manda pro amigo, manda pro vizinho, aquele amigo que está precisando de uma ajuda no empreendedorismo. Aqui tem vários episódios aí desbravando esse mundo. E hoje nós estamos aqui com um grande empresário aqui de Cuiabá, o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Acho que todo mundo que empreende acaba gostando de poder dividir esse conhecimento com todos, né? Com quem realmente tem esse desejo, essa vontade de querer empreender. E a gente sempre acaba aprendendo mais, né, cara? Claro, com certeza. A troca, assisto os episódios, me interesso, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho para contribuir. Né? Bacana, cara. É sempre uma história diferente, um ensinamento diferente que a gente tem aqui. Exatamente. E de várias pessoas que vieram construindo essa trajetória. Igual a gente estava conversando aqui, né? Você é da área da engenharia, né? Isso. E partiu para o empreendedorismo. Aí eu te perguntei aqui, né? Eu falei, cara, eu vejo bastantes engenheiros, né? Que se tornam empreendedores. Aí eu estava perguntando, né? Se é as exatas que fazem isso, o que é, né? Que vai te condicionando esse caminho, né? Eu acho que a engenharia, por ter uma linha realmente voltada para a exata, acaba favorecendo na parte da competência ali de você lidar com os negócios. Os números, né? Mas eu costumo dizer que isso é só uma fração, viu, da necessidade do empreendedor. Ele precisa sim ter a competência, mas eu estava comentando contigo que a gente precisa ter visão primeiro do negócio. Qual que são os três lá que a gente falou? Visão, coragem e competência. Visão, coragem e competência. Pega isso, galera. Esse é um conceito até do Flávio Augusto, que é um empreendedor brasileiro muito famoso. E todo empreendedor ele precisa desenvolver essas três habilidades. Né? Ele precisa ter a visão do negócio, enxergar o que aquele negócio vai trazer de benefício para a sociedade, para o negócio em si. Depois ele precisa desenvolver a competência necessária para tocar aquele negócio, se é na área de engenharia, se é na área de produção de vídeos, independente da área, ele precisa desenvolver a competência. E o mais importante, ele precisa ter coragem, porque todo mundo já teve eu tive aquela ideia de montar aquele negócio e você vê aquele negócio pronto, idealizado talvez por você, mas executado por outra pessoa. E aí, se não tiver a coragem de colocar o seu dinheiro, ou o seu tempo, ou sua disposição, isso não vai, né? Fica só não o sonho, fica só né? na ideia. Fica só na ideia. Então, o empreendedor ele precisa desenvolver essas três habilidades. A diferença, né, é quem paga o preço, né? De executar a ideia, que é o mais difícil. Exatamente. Eu converso com bastante pessoas, né, desse meio do empreendedorismo e você vê que algumas pessoas, cara, elas estão até pagando o preço, mas é igual você falou, eles procuram não fazer a competência. Eles tiveram um sonho e estão na execução, pularam a parte da competência, que talvez seja o grande diferencial, né? Porque a gente vê uma grande leva de empreendedores que ficam no meio do caminho, ou desistem, ou quebram, né? Porque é muito difícil tornar um sonho sustentável a longo prazo, né, Lucas? Tem que ter muita resiliência, tem que acreditar muito no negócio e principalmente, né? Realmente ter um negócio que seja sustentável. Às vezes o negócio ele precisa ser fechado. O empreendedor às vezes não consegue, ele fica apegado ao sonho, que aquilo é um sonho, mas o negócio ele precisa realmente gerar valor, ser sustentável, ter um retorno. Né? E assim, né? Por exemplo, às vezes você começa o seu negócio falando, cara, eu vou vender vídeos, por exemplo. Vou vender aqui, vídeos. Mas no meio do caminho você vai percebendo que talvez o seu cliente que está vindo na sua loja, ele não está buscando isso, ele está buscando outro produto. Aí você acaba vendo, cara, acho que o meu negócio não é vender vídeo, acho que o meu negócio é vender marketing. No meio do caminho eu vou mudar, o meu negócio é vender marketing, aqui não é mais vender vídeos. Então você vai se moldando também, né, conforme a necessidade do público, né? Na comunicação a gente trata isso muito como flexibilidade comportamental, que você realmente precisa ser flexível, né? O empreendedor não adianta ele ser cabeça dura, engessado, né? Ele vai precisar em algum momento ter uma flexibilidade, tanto para lidar com o seu time, no processo de liderança, no processo comercial, mas principalmente às vezes no modelo de negócio. Então, ele às vezes idealizou uma coisa e realmente E aí nós temos vários cases, né? Que o empreendedor, ele via o negócio de uma forma e aí quando ele
percebeu, ele precisava mudar o negócio. E o negócio, depois que mudou, vingou. Isso. E exemplos, né, de empresas que tiveram essa, vamos dizer, passaram por essa indiferença ali no meio do caminho e acabaram retrocedendo porque não mudaram devido à tendência do mercado. Exatamente. Né? E tem várias, né? Se a gente for falar em cases nacionais, locadoras de vídeo, por exemplo, que não se adaptaram, né? Em contrapartida, nós temos novas empresas que se adaptaram ao mercado. Isso. Então, fazendo uma correlação, nós temos locadoras de vídeo e hoje nós temos Netflix, Amazon, streaming muito forte. Que viraram as novas locadoras, né? Com planos de assinatura, com valores ainda maiores do que as antigas empresas de locação. Esses dias eu compro há vários anos pelo Mercado Livre. Acho que foi o primeiro site que eu comprei pela internet, foi pelo Mercado Livre. E, cara, esse dia eu tava vendo, tipo assim, as várias mudanças que eles tiveram, né, ao decorrer do tempo. E agora eles têm um streaming dentro do Mercado Livre, né? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, pra quê, né? Aí tinha uma série lá que eu queria assistir, tinha só no Mercado Livre, né? De graça. Eu comecei a assistir, cara, uma propaganda em cima da outra. Não assim, uma em cima da outra, mas propaganda deles, propaganda de parceiros que vendem lá dentro. Aí eu falei, cara, genial, velho. Incrível, que né? sacada. Aí você vai ver, né, ao longo do tempo, como começou o Mercado Livre e como ele está hoje, né, cara? Totalmente diferente do início deles. E eles foram se moldando conforme o mercado foi mudando, né? É justamente o que eu observo, né? Eu vejo, por exemplo, a Nike é um exemplo, né, de marca que fabrica artigos esportivos. Isso. Mas aonde que ela está? Ela está patrocinando times de futebol, ela está onde? Na televisão, ela está criando um canal próprio dela. Justamente porque a forma de comunicar mudou. Né? Então, não é só o seu negócio principal. Às vezes, você precisa ter um negócio dentro de outro negócio. E aí, se reinventando. Aí vai amarrando. Às vezes, o cara descobre um nicho ali dentro que é muito mais lucrativo do que o que ele vendia. Do que o próprio. Exatamente. E conta pra mim, como que foi ali o início da sua trajetória? Porque hoje você é franqueador, né, da Vox2U. Isso. E como que foi o início até chegar e começar a mexer, que eu até brinquei contigo, falei, cara, o seu negócio é mexer com franquias, né? Como que foi o início da trajetória até chegar nesse ponto, Lucas? A minha história é assim, né? Eu sou filho do Elchione e da Linda. Meu pai, ele tem uma tornearia mecânica. Não sei se já ouviu falar. Rapaz, já trabalhei com muitos... Já trabalhou tive com amigos torneiros, já. Isso. Então, meu pai tem uma tornearia mecânica e desde criança eu via meu pai trabalhando e ele tinha uma resistência de que eu trabalhasse muito cedo. Porque ele achava que se eu começasse a trabalhar, eu não ia estudar. Porque foi o que aconteceu com ele. Então, meus pais tiveram essa resistência de me segurar desde novinho, que eu queria muito trabalhar. E eles me seguraram para que eu pudesse desenvolver os estudos e estudar. Nisso, eu passei no vestibular na UFMT para engenharia elétrica, que era o curso mais próximo ali da área de mecânica que meu pai trabalhava. A UFMT não tinha o curso de engenharia mecânica e nem eletromecânica ou mecatrônica, que era o que eu queria mesmo, né? E, pra quem não sabe, o torneiro, cara, é muito exatas. Porque fio de rosca, as medidas, uma peça que o cara vai fabricar, tem toda uma engenharia por trás, né, cara? Exatamente. E aí eu sempre quis empreender, mas entrei na universidade sem condições, né? A gente não tinha uma condição para ter um padrinho, para abrir um negócio do zero. E aí eu fui trabalhar no mercado, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu arrumei um estágio numa emissora de televisão. E aí por lá eu fiquei 7 anos, né? 2 anos do estágio, mais 5 anos trabalhando. Onde eu aprendi muita coisa. A emissora de televisão, para quem não conhece, principalmente do departamento de engenharia, você trabalha com áudio e vídeo, mas você trabalha com engenharia elétrica nas montagens e infraestrutura, trabalha com climatização, porque os equipamentos precisam estar bem refrigerados. Você trabalha com estrutura metálica, porque você precisa de torre, de antena, de cabo, telecomunicação. Então, foi uma escola enorme. E lá na emissora de televisão, eu descobri que a minha habilidade é ter um conhecimento mais amplo e não específico. Eu não me via especialista somente numa área. Eu realmente queria ter uma visão maior de um contexto global para que eu pudesse dominar aquela obra do início ao fim. Então, se fosse para montar um estúdio ou uma emissora do zero, eu queria conhecer desde a fundação até o equipamento que seria utilizado para fazer essa emissora ir para o ar. Então, eu gostava muito
desse conhecimento amplo e via que o mercado era carente de profissionais nessa área. Então, logo quando eu formei, um pouco antes, na verdade, eu abri a Sonari Engenharia, que é a empresa que eu trabalho até hoje, que é um escritório voltado para consultorias em projetos de engenharia. Então, a gente costuma dizer que é uma empresa de soluções. A gente vende solução de engenharia. Então, desde um projeto de um empreendimento convencional, um prédio, que a gente pega aqueles projetos existentes, faz uma análise e apresenta para o empreendedor o melhor custo-benefício, que vai garantir para ele segurança e, ao mesmo tempo, um retorno financeiro. Que a engenharia é basicamente isso, tá? A gente entregar a melhor solução que seja segura, seguindo as normas, né? Seguindo BNT, as normas, a BNT, e principalmente entregando segurança para o empreendedor, que ele não vai ter problema com aquele projeto, e ao mesmo tempo reduzindo o custo. Então eu preciso entregar para ele isso. Desafio, né? É um desafio. E aí a gente pega muitos projetos que precisam ser reformulados, que tem erros de dimensionamento. Então, nosso escritório ele visa entregar essa solução para o empreendedor. E, normalmente, quem nos procura ou é alguém que já está no caos, já está lascado, vamos dizer assim. lascado, precisando de ajuda, ou algo muito específico, que não tem no mercado. A gente costuma dizer que não são produtos de prateleira. Entendi. Não é algo que eu vou lá e quero essa caneca, por exemplo, eu encontro em 10 lojas. Algo totalmente personalizado. Para necessidade. Exatamente. E aí nós temos alguns cases para isso. Nós também fomos muito pioneiros no mercado, né? O primeiro projeto de geração solar de Mato Grosso foi nosso. Caramba, o primeiro. O primeiro, que foi até de um ex-diretor da concessionária na época, a antiga Semate. Então, nós fizemos para ele. A concessionária ainda nem sabia lidar com a análise desse tipo de projeto quando nós fizemos. E, em seguida, nós lançamos diversos projetos pioneiros em Mato Grosso, como usinas elevadas, carport. A primeira estrutura de carport em Mato Grosso também foi nossa. A maior usina até então também. Virou uma tendência, né? E aí virou uma tendência. E o pioneirismo traz isso, traz a experiência e traz também todo o mercado que acompanha. Então foi uma experiência muito legal a gente poder vivenciar. E até hoje o foco é esse. Então todos os dias dentro do escritório a gente aprende coisa nova. Então é tanto na parte da engenharia civil quanto da elétrica que vocês atuam, isso, né? e da área de telecom também, né? Telecom então, também. Isso, que seria ali provedores de internet, emissoras de rádio e TV. Caramba, cara. Então a gente tem um leque grande, né? Mas sempre voltado para esses produtos. Esses produtos para os grandes desafios, onde ninguém deu conta de resolver, vocês exatamente, chegam lá pra... E lógico, a gente analisa pequenos projetos, né? E trabalha também com laudos periciais. Então, eventualmente, chega um projeto pequeno, a gente faz uma análise para verificar se realmente o esforço do nosso time ali vai ter uma viabilidade para o cliente. Se realmente vale a pena ele contratar a gente, se ele vai ter um retorno. Porque o nosso objetivo sempre é... Eu acredito muito que todo empreendedor tem que trabalhar com over-delivery, que é aquele entrega mais da expectativa. Exatamente. Então, não adianta aquele empreendimento não ter uma casa, por exemplo, contratar o serviço de assessoria de um engenheiro especializado. Principalmente no alto padrão, tem muita viabilidade, mas no baixo padrão, nem sempre. Porque o custo que ele vai pagar na consultoria, às vezes, não compensa o retorno que ele vai ter. Agora, as pessoas, às vezes, se perdem um pouco nisso. Agora, uma construtora que constrói 2.000 casas de baixo padrão e contrata uma assessoria como a nossa, aí ele vê retorno. Entendi. Porque ele vai pagar um valor muito baixo perto de um grande retorno que ele tem devido à escala. Então, um disjuntor que está dimensionado errado gera um transtorno enorme para aquele empreendimento de 2.000 casas. Então, a ideia é essa. Fora o superdimensionamento, que é hoje um ponto crítico também, porque tudo é viabilidade financeira. Sim. Então, se eu faço o superdimensionamento, eu onero muito aquela obra e quem vai pagar no final é o próprio quem está comprando aquela casa com preço maior. Sendo que ela poderia ser vendida por um preço menor. Né? Em vez de estar passando um fio 2,5 ali, podia estar passando 1,5 que ia atender totalmente. Exatamente. Em 2.000 casas, quantos metros de fio o cara na economia? Exatamente. Né? E no preço que está hoje o cabeamento, cobre. Então, o nosso trabalho basicamente é esse na engenharia. E aí, hoje, nós estamos com 13 para 14 anos.
trabalhando tempo com... de mercado, hein? Tempo de mercado. Passou o período de maturação, né? Os 5 13, anos. 14 anos. Isso, os 5 anos que 90% das empresas, né? Se eu não me engano, elas não sobrevivem. Depois dos 10 anos, também é outro marco. Métrica, acho que é uma métrica com 2, aí com 5 e com 10. Isso. Você já superou todas. Já superamos. Então, é uma empresa saudável, já tem um know-how no mercado e um reconhecimento. Mas o empreendedor não se contenta, né? Ele quer... Não fica confortável por muito tempo, exatamente. Né? E aí, no meio do caminho, junto com o meu sócio, né? Que até hoje o Thiago é meu sócio. Eu vou te contar um pouquinho da história da Sonari, né? Nós abrimos em 3 sócios, eram 3 colegas da faculdade que se juntou nesse projeto maluco. No primeiro ano de operação, um dos sócios saiu e nós adquirimos a parte dele. E desde então eu estou com o mesmo sócio, que é o Thiago. Parceria deu boa. Parceria. E os outros negócios ele também esteve. Olha só. Então, nós abrimos uma assistência técnica. Aí nós queríamos empreender, mas num contexto de empreender como um negócio que se tocasse sozinho, né? E por isso a gente trouxe autogerenciamento, queria testar o negócio. E aí nós buscamos uma micro franquia que se chama Concerto Smart, é uma assistência de celular. Ela existe até hoje e nós abrimos ela buscando que ela fosse um negócio autossustentável, né? Que ela se tocasse sozinha. Foi aí que a gente descobriu que qualquer negócio, mesmo uma micro franquia ou uma franquia, por mais que o negócio esteja formatado, ele precisa sim de um empreendedor ali, mesmo que seja um intraempreendedor, alguém que esteja ali dentro do negócio, visão de dono, enfim. E aí a gente não conseguia, com a Sonari, conciliar a necessidade de um produto que era assistência de celular, que exigia muito tempo ali, né? Eu precisava disso. E aí nós vendemos essa operação para o meu irmão, inclusive, que é o Gabriel. Hoje também empreendedor, aí um pouquinho porque a gente incentivou. Mas é um negócio de sucesso que está também no mercado, acredito, há uns 7 anos já. Já passou da metade da maturação para frente. Já passou. Então é um negócio de sucesso que está indo muito bem. E há 3 anos atrás, eu também queria, mas aí eu queria buscar um negócio que fosse totalmente fora do nicho de engenharia. Eu identifiquei no mercado que o que me diferenciava, né? O que eu me perguntava, né? Por que o Lucas ele conseguiu montar um negócio, durar esses anos todos, e por que ciclano ou fulano não conseguia, né? Qual que era a habilidade que o Lucas tinha que eles não tinham? E aí eu percebi que a comunicação era um ponto forte. E aí eu fui buscar um curso sobre comunicação. E aí eu achei a Vox to You. Olha só. E aí eu me apaixonei pelo negócio, né? A Vox to You é uma escola de oratória que foca no desenvolvimento pessoal. Transforma a forma como você se comunica e através disso te dá resultados incríveis. Aí eu falei, Cuiabá precisa, né? E aí nessa história... Atrás? 4 anos atrás. 4 anos atrás. 4 anos atrás. Em setembro ela completa 4 anos exatos, né? Da data que eu comprei a franquia, vamos dizer assim. E nós inauguramos em janeiro, então tem 3 anos e meio, mais ou menos, em operação. E a Vox to You, assim, transformou a forma como eu me comunico e, principalmente, a forma de eu enxergar negócios, né? Porque aí, na Vox, existe uma diferença entre a engenharia e a comunicação ali, né? Os desenvolvimentos pessoais. O engenheiro é muito técnico, né, cara? O engenheiro é muito técnico e eu vou te falar, o cliente do engenheiro, você pode economizar para ele R$200 mil. 100, R$1 milhão, R$10 milhões, não importa. Ele vai olhar e vai achar que dava para economizar mais. Olha só. Vai achar que o seu trabalho poderia ter sido de uma maneira diferente. E como que entrega um over-delivery para esse cliente, cara? Aí a gente tem algumas estratégias, né? Dentro da engenharia, eu costumo entregar, por exemplo, junto com o projeto, né? A gente entrega um memorial descritivo detalhado e, principalmente, uma análise daquele empreendimento. E o mais interessante do over-delivery na engenharia é o pós-venda. O que acontece muito com o engenheiro é que ele entrega um projeto para você, esse projeto aqui,
e ele some. Ele não quer mais saber, porque ele é um cara de escritório, é um cara que não gosta de ir na obra. O que vai te diferenciar hoje no mercado de consultoria e projetos é você realmente fazer o pós-venda. O relacionamento com Quantas seu cliente. vezes você, por exemplo, engenheiro, perguntou para o teu cliente se estava tudo certo com o projeto, se ele precisava de uma visita técnica na obra. Como está a execução. Como está a execução. E quem pensa ali, eu costumo dizer pequeno, ele vai querer cobrar a visita, ele vai querer analisar ali que ele não tem tempo, que aquele tempo vai perder, mas na verdade isso é pós-venda, isso é over-delivery. Aquele cliente vai retornar. Em vez de você investir somente no marketing, você precisa investir também no over-delivery, na entrega acima da expectativa. No cliente que já está dentro da sua rede. No cliente que já está. Então, dentro da engenharia isso é possível. E aí, por que eu acho que o cliente, né, da engenharia, ele não tinha esse reconhecimento, ou não tem esse reconhecimento, né? Ou leva, às vezes, muito tempo para ele criar essa consciência desse reconhecimento. Porque ele não teve a vida dele diretamente transformada. Às vezes, ele teve do negócio dele transformado. Então, assim, um negócio que bombou, ele vai atribuir a vários fatores, muito provavelmente menos ao engenheiro que construiu aquele negócio. Mas na oratória é diferente. Porque quando a pessoa se propõe a fazer o curso e se propõe a vivenciar aquela experiência, a se entregar, aí ele tem a vida transformada. Aí não importa... Ele sente a transformação. Não importa o valor do curso, ele é eternamente grato. Então eu tenho muitos cases dos alunos da Vox que até hoje mandam mensagem assim, de 2 anos atrás falando: Lucas, sou muito grato pelo curso, transformou minha vida, melhorou minha carreira, eu mudei de emprego, ou eu tive um aumento significativo. Então nós temos desde programadores que se tornaram CEO de grandes companhias de programação pós o curso, ou pessoas que tiveram o seu relacionamento, por exemplo, melhorado dentro de casa. Sim. Então, eu tive um depoimento que ele salvou o meu casamento. Então, o fato da comunicação, eu não fiz nada, na verdade, né? A escola te apresentou um método e foi você que executou. E aí, descobrir esse método me deixou entusiasmado a trazer essa escola para Cuiabá. E aí, essa foi a diferença. Eu comecei a perceber que eu poderia comercializar um produto que, além de melhorar a vida financeira daquele negócio, mas que eu pudesse transformar a vida da pessoa. E aí foi através desse modelo de negócio que eu gostei muito, que eu trouxe a Vox Chuyu, que é essa escola de negócios. Né? Ontem eu conversei com o pessoal de consórcios, né? Aí eles, falando de negócio, clientes, mais ou menos o papo que a gente estava aqui, ele falou, cara, eu tenho 5 consórcios. Eu tenho 5 consórcios meus que eu vendo para os meus clientes. Então, quando o produto é bom, obrigatoriamente o vendedor consome. Ou já consumiu aquele, é o seu caso. Você consumiu, gostou e falou, cara, eu preciso entregar isso para outras pessoas, esse benefício, né? Esse benefício. E assim, é uma experiência transformadora, sabe? Você descobrir, eu pelo menos não tinha esse conhecimento. Eu me considerava um bom orador, né? Um bom palestrante. Mas depois que eu percebo que eu descobri, na verdade, que existem técnicas, que na verdade eu não era bom, que eu era bem ruim, na verdade. Porque eu tava caminhando, Isso, e que é possível você melhorar, cara, assim, muda mesmo a vida, sabe? Melhora muito. E te dá uma visão diferente do mercado, das pessoas, de várias coisas. Um caso é o Daniel, né, que... o Daniel foi nosso aluno. Vem dessa área jurídica, então a galera da jurídica domina o oratório, vamos dizer, de certa forma, né? E ele fala da evolução que ele teve após fazer o curso, né? Legal. O Daniel, ele foi nosso aluno lá num curso imersivo, né? E a gente acredita muito que comunicação é igual uma academia, né? Você precisa ir sempre praticar, porque não adianta você... achar que você vai lá na academia e vai sair de lá trincado, bombado. Não, você precisa praticar aquilo. E é igualzinho, realmente. Se você não praticar, você vai ficar fora de forma, cara. Vai ficar fora de forma. Colocarem ali fora da sua zona de conforto, você vai falar, exatamente, e agora? Travei, né? Exatamente. E aí, assim, e a gente associa também comunicação muito assim, é para jornalista, é para político, mas na verdade é para todo mundo. Né, cara? A comunicação ajuda todo mundo. E aí a gente percebe algumas coisas, né? A gente falando de empreendedorismo, eu vejo o perfil das empresas que procuram, por exemplo, a Vox Chuyu,
são empresas com sucesso, porque elas já identificaram que os colaboradores precisam desenvolver a comunicação. Seja para rede social, Sim. seja para atendimento convencional ainda. Até para o próprio relacionamento interno, né, cara? E as empresas que investem nisso acabam tendo um retorno enorme. São empresas de sucesso. É difícil você ver uma empresa que não tem nenhum sucesso querendo esse tipo de serviço, produto, né? de serviço. Então você vê que está tudo correlacionado. Eu costumo Entendi. dizer que está tudo interligado, né? E, cara, hoje em dia, quando a gente fala em posicionamento, comunicação, as pessoas já têm um nível de consciência. Mas há 4 anos atrás não era assim, Não né? era, é. E como que foi esse início, cara? Despertar isso na população. Falar, cara, vocês precisam melhorar a comunicação, porque vai ter esse benefício. Como que foi essa introdução? É interessante tua pergunta. Primeiro, quando a gente abriu, tava na pandemia. Pandemia, né, cara? E aí, para você ter ideia, tem uma Nossa, entrevista cara. da abertura da empresa que eu fiz de máscara. Nossa. E como é que faz oratória De de máscara? Seus gestos, suas expressões, tudo isso Vai tudo por utilizando água a máscara. abaixo. Exatamente. E foi um desafio enorme, mas os primeiros alunos, eu acho que eles tiveram esse papel fundamental. Eu sou muito grato a essas turmas iniciais que acreditaram no projeto. Acho que todo empreendedor, quando quer abrir um negócio, a primeira coisa que ele tem que fazer é usar sua rede de relacionamento e pedir ajuda para que eles possam divulgar o teu negócio. Então, os primeiros alunos vivenciando essa transformação e tendo essa experiência que eu tive, acho que eles viraram propulsores do negócio. Entendi. E isso difundiu. A melhor propaganda é a A melhor referência do seu propaganda. cliente, né? Mas, além disso, tem uma construção de brand muito forte, né? Que é a importância da comunicação. Então, nós investimos em marketing, divulgação, para que as pessoas entendam o quão importante é a comunicação. Então, hoje, esse nível de consciência fez parte do nosso projeto. Hoje tem muito conteúdo gratuito no Instagram, no YouTube. Inclusive, nós fomentamos isso, né? Para que os nossos alunos virem divulgadores e fomentem esse mercado. Comunicação é importante. Então, e o método que a Vox traz, ele é um método diferente, né? Então, a gente, obrigatoriamente, é um curso presencial. Então, ele tem um conceito um pouco diferente, que não é o palestrante famoso, o professor que é formado em comunicação. A gente traz um facilitador que conhece o método, que é um excelente profissional, às vezes formado na área de PNL, de desenvolvimento pessoal, pedagogia, psicologia. Esse facilitador, ele vai colocar o aluno em evidência, e não o contrário. Não é o professor que está em evidência, é o aluno. Então, ele sobe em cima do palco, ele se apresenta, ele recebe feedback daquela apresentação. Então, ele usa os recursos visuais. Então, para alguém que vai fazer uma apresentação, treina aquele aluno para a prática. Vamos dizer assim, o cara tá ali, vai ser colocado fora da zona de conforto. Fora da testar zona de conforto, realmente. exatamente. Então, tem técnica de teatro, tem várias formas que o curso ensina de como aquela pessoa pode se comunicar. E aí eu costumo dizer que a principal aula é a aula 1, que a gente fala sobre naturalidade. Porque não adianta nada aquele profissional ele ter todas as técnicas, mas não ser natural. Então ele precisa desenvolver a forma como ele se comunica. E aí, a partir disso, com ele, vai é sucesso. desenvolvendo, Exatamente, vai aprendendo. vai né? aprendendo. O cara vê onde é o ponto forte, onde é o ponto Isso. fraco. E aqui a gente falou, né, de 4 anos atrás. Hoje em dia, né, a produção de conteúdo ela é uma commodity, né, que eu acredito que tenha também puxado a Vox2U, né, nessa tendência de mercado. A gente sabe que acho que é 70% que vende primeiro das pessoas é a imagem, né? Depois Com a certeza. comunicação e tudo mais. E por último é o que a pessoa realmente tem por dentro, né? E nessa tendência de mercado, você viu que não é só a questão profissional, que é o desenvolvimento pessoal do relacionamento interpessoal das pessoas, porque grandes empresas também contratam, você falou, não é apenas um profissional liberal, um advogado, alguém que quer construir um posicionamento na internet. Então, além de trazer os benefícios profissionais, você também falou que salvou o casamento, né? Que o cara, eu me relaciono melhor agora em casa.
Cara, o quanto é importante a comunicação, né? A gente às vezes se preocupa com, a minha empresa tem que ter um CEO lá com tanto tempo de experiência, tem que ter o cara que trabalha lá no chão de fábrica, é técnico, é um torneiro com tantos anos de experiência, mas quando coloca essa galera para trabalhar junto, não tem comunicação e a coisa não acontece. Então, a diferença que a comunicação traz, né, cara? Que às vezes é algo que as pessoas não percebem e falam, não, eu tenho que colocar a minha equipe aqui para estudar uma tendência de mercado, sei lá, dar outro tipo de curso, né? E acaba pulando a parte da comunicação que vamos dizer assim, seria o primeiro passo, né? O primeiro passo. E a gente percebe muito, por exemplo, no processo de vendas. Vendas é evidente a evolução, né? Você saber que você precisa gerar contato visual com o teu cliente, que você precisa desenvolver rapport. Rapport é uma conexão com aquela pessoa. E para desenvolver conexão tem técnica. Isso. Então você abrir esse conhecimento ali para ti, usando naturalidade, isso converte em resultado praticamente imediato. Então é muito interessante você ver o resultado que a comunicação te dá de maneira instantânea, principalmente para quem é de vendas. Mas é só para quem é de vendas? Não, na verdade vale para todos. Se você quer encantar no atendimento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns produtos específicos para in-company, que são para empresas. Então, eu tenho um treinamento específico de atendimento, um específico de venda, um específico para líderes. Então, a gente acaba conseguindo, dentro da comunicação, trazer os nichos. Entendi. Mas, de uma maneira geral, a comunicação vai atender todos. Quem é bom em atendimento, muito provavelmente vai ser bom em de vendas. Ele vai precisar apenas associar as técnicas corretas dentro daquele processo. A diferença é que, por exemplo, a comunicação para quem vai trabalhar com vendas, na parte comercial, ela é mais persuasiva, né? Para quem no atendimento ali vamos dizer assim, uma comunicação mais receptiva. Hoje mudou muito esse conceito de vendedor, porque ninguém gosta de ser convencido, né, a comprar aquele produto. Quando você fala, tá me vendendo, você já desperta o alerta. Né? Exatamente. Hoje eu costumo, nos treinamentos de vendas, por exemplo, se a pessoa saiu de lá sabendo tudo sobre o curso de comunicação, que é o nosso curso, você apresentou tudo, você está errado. É contrassenso para nós. Eu quero que aquela pessoa saia se perguntando mais sobre comunicação. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Você tem que despertar a vontade dela de transformar a vida dela mesmo. Entendi. Porque é isso que nós vendemos. Nós não vendemos uma técnica. A técnica ele consegue olhar no YouTube, lá. Aprende o método. O que nós vendemos é a transformação daquela pessoa. Como? Ensinando técnica através da prática, através das dinâmicas, que ele só vai conseguir fazer se ele vivenciar aquele processo com outras pessoas, dentro da sala de aula, presencialmente. Então, o papel do vendedor ele deixou de ser, pelo menos dentro do meu negócio, e até na engenharia. Na engenharia, talvez ainda use mais persuasão de convencimento, né? Mas nosso objetivo lá, por exemplo, no nosso curso de vendas, ele é trazer mais conexão. Entender, criar ali a PNL ali dentro, que é motivar aquela pessoa, se ela realmente, se fizer sentido para ela, aquele resultado. Mas nós ensinamos todas as técnicas. Hoje em dia, com o mercado difundido, né, da informação, hoje você consegue perceber algumas técnicas. Então, por exemplo, o vendedor de uma loja de roupa, ele fez um curso de venda e às vezes ele está rotorizado, assim, né? Ele segue aquele roteiro. Então, ele vai perguntar seu nome, porque perguntar nome é uma técnica de comunicação. Então, ele vai falar Paulo, aí ele vai repetir Paulo umas 50 vezes durante o seu atendimento. Porque, teoricamente, existe uma teoria de que o seu nome é a palavra que você mais gosta de ouvir. Só que se ele não for natural nesse processo, você vai deixar de comprar com ele, porque ele forçou nesse processo de encantamento, de convencimento. Hoje, o papel de venda mudou um pouquinho. Você tem que saber que chamar o nome é uma técnica importante, mas o seu processo de venda não tem que ser só no convencimento, tem que ser realmente na entrega de valor. E no relacionamento que você cria com o cliente. No relacionamento, porque não adianta você só saber que o nome dele é importante. Você tem que saber que os seus gestos e expressões faciais vão comunicar mais do que o que você fala, mas como você fala. Né? Eu trabalhei minha vida inteira com vendas, né? E por último trabalhei em uma grande corporação do agro, né? E lá você sabe que
meta em cima de meta. Você bateu a sua meta, então bate essa outra aqui, né? É sempre venda, venda, venda. E eu, por ser mais jovem, né, tinha vamos dizer assim, a velha guarda lá das vendas, né, que trabalhava. Inclusive, o gerente comercial era dessa velha guarda, né? E ele vinha sempre daquela, né, que a hora que você vê seu cliente, você tem que vender. A hora que você olhou para ele, tem isso aqui para te vender, sempre empurrando coisas no meu cliente, né? E eu, por já ter um pouco de conhecimento com vendas, eu sentia que não era assim que funcionava com os meus clientes, pelo menos com o jeito que eu lidava com eles, né? Então, por exemplo, eu ficava 15 dias dentro da loja e às vezes a gente ia para o campo, né? Visitar o cliente. Aí quando as primeiras vezes que eu ia para o campo, a primeira coisa que eles falavam, chega lá, você tem que olhar lá, tem que tentar vender isso, vender aquilo, daqui uns dias eles vão começar a colher o milho, já tem que dar uma olhada lá como é que tá a revisão das colhedeiras, né? E sempre era assim, né? E eu pensava, falei, putz, cara, eu fico 15 dias conversando com o cara só pelo telefone, aí eu vou chegar lá para fazer uma visita, né? Relativamente uma visita pro cara e vou ficar empurrando coisas no cara, né? Aí a primeira vez que eu fui, eu falei, o quê, moço? Eu vou lá, vou só conversar com esse cara. Eu ia lá, ficava passeando com ele na fazenda, ajudava ele a levar peça. Então, eu não precisava vender para ele naquele momento. Naquele momento eu já colocava na minha cabeça e falava, cara, eu já tô indo lá, vou só para visitar o meu cliente. E eu sempre tinha minhas metas batidas, eu sempre atingi o que era me passado, eu atingi as demandas, né? Perfeito. E eu via que realmente isso não funcionava. Muitas vezes eu via a atitude desse gerente em relação aos clientes e eu olhava assim, eu me sentia envergonhado porque era muito agressivo. Eu falava, cara, será que ele não tem noção do que ele está fazendo? E era realmente aquilo para ele sempre funcionou. Ele achava que estava certo, na posição que ele já estava confortável. Mas vai mudando o perfil dos clientes. Talvez os clientes que ele atendia 10 anos atrás funcionavam, mas o perfil do cara que eu atendia já era um cara mais jovem. Então já era mais ou menos do meu perfil, então não tinha aquele negócio sempre, não, venda, compra. Eu vou voltar a falar da flexibilidade comportamental, né? O que o vendedor, na minha opinião, ele tem que desenvolver? Ele precisa entender o cliente dele. Exatamente. Ele precisa conhecer e ler. Se aquele cliente for o que precisa ser empurrado, que precisa ser incentivado, o vendedor tem que agir daquela forma. Mas não é uma regra. Se ele seguir um roteiro, a chance de insucesso é enorme. Ele vai ter que ler aquele cliente e ter flexibilidade para lidar com aquilo ali. Tem dia que vai chegar um cliente na tua frente, o cara não vai querer conversar contigo. Ele tá cheio de problema, tá com a máquina quebrada na lavoura, o chefe dele incomodando ele não quer conversar. Já tem dias que esse mesmo cliente que não queria conversar, ele vai chegar contigo, ele vai estar faceiro, ele vai querer contar uma história que aconteceu com ele ontem, um churrasco, um negócio. Ele vai querer conversar. Então você tem que ter essa sensibilidade em tatear o cara. Falar, cara, esse cara não quer conversar. Aqui dá pra mim. Hoje ele tá bom de compra, eu vou ofertar aqui essa promoção, ver se ele compra alguma coisa, se me ajuda, né? Então é sensibilidade. Legal. E essa habilidade, por exemplo, que você desenvolveu, lá na Vox a gente transformou isso em um dos módulos do curso. Então, você vivenciar isso através de dinâmicas e essa modalidade. E é muito legal a pessoa perceber isso e aplicar. Porque aí ela começa a aplicar e logo vem o retorno. A comunicação não é algo engessado, né? Por exemplo, lá com certeza vocês vão ensinar para o cara, tem esse método aqui, mas tem, né, outros métodos no meio, outras formas de se aplicar. E, cara, qual que é... Porque você tem uma empresa de engenharia, uma empresa de comunicação... Como que você escolhe, por exemplo, a sua empresa não é franqueada, né? A de engenharia. Não, ela é própria. É própria, né? Como que você escolhe uma empresa para você falar, cara, é aqui que eu vou investir? Como que é as suas análises ali? Mais no seu feeling? Ou você faz um estudo de mercado? Como que... Tá, eu vou contar do caso das duas empresas, né? A Sonari foi pela formação mesmo, por ter me formado em engenharia elétrica, depois em engenharia civil e me dedicar para a minha área de formação mesmo. Quase como ter um trabalho, né? Quase como só que ser o próprio CEO, costumo dizer, né? CEO da própria vida. Então, gerenciar a própria vida dentro da tua empresa. Então, a Sonari foi nichado na minha formação. Mas tanto a Concerta quanto a Vox Chuyu, eu precisava encontrar alguns negócios que eu tinha margem, então eu precisava de negócio, na minha análise, eu gostava de negócios com margem, ou seja, que tinha um ticket elevado, porque eu tenho uma dificuldade de viabilizar negócios com valores baixos, né? Então, porque eu entendo que o esforço de uma venda
de um valor baixo, ela é tão equivalente a um esforço de uma venda de valor alto. Uhum. Então, eu procurava produtos que tinham ticket mais elevado. Então, eu vou trazer para assistência, por exemplo, um celular hoje, um iPhone, R$10.000, o top, vamos dar um exemplo. Então, danificou ele, para consertar, é R$2.000, R$3.000. Então, você tem um ticket alto no produto. Um celular estragado, você acaba tendo um retorno elevado, R$500, R$700, independente do ticket. Mas é um produto de ticket alto. E a mesma coisa do curso, né? Quando eu fui procurar a Vox, eu também procurei um curso que entregasse muito e que tinha um ticket mais elevado também de valor. E o segundo passo é a recorrência, né? Então, eu queria um produto que a gente conseguisse ter um nome técnico, que é o LTV, né? Que é a vida daquele cliente dentro do teu negócio. Eu queria que o cliente ele tivesse uma experiência que ele continuasse lá dentro da unidade, se aperfeiçoando, estudando. Então, se ele fizesse um curso de liderança, que ele saísse tão satisfeito que ele quisesse fazer um de venda, que ele quisesse fazer um outro curso. Então, hoje eu tenho isso dentro da Vox, né? Os nossos alunos, além de divulgadores, eles também têm um tempo lá dentro da unidade relevante. E aí eu acabo tendo uma recorrência dessa venda. Eu faço uma venda, aquele cliente fica com a gente o ano inteiro. Ou 8 meses, 6 meses. Então, eu busco negócios nesse sentido. Já que a engenharia, eu tenho um negócio muito específico de consultoria. Então, eu tentei equilibrar um negócio que trouxesse previsibilidade, que é hoje uma escola, qualquer escola, seja de inglês, de cursos profissionalizantes, ela te traz. Então, eu tenho uma previsibilidade. E eu já tenho um negócio que é sazonal, né? Então, eu tenho empresas momentos que estão com muitas demandas e momentos que as demandas estão menores, né? Então, eu tentei equilibrar na escolha. Isso é muito pessoal mesmo, é muito de feeling. Mas no caso da Vox também envolveu essa paixão, né? Essa vontade do... Entendi. Você gostou tanto do Gostei produto. tanto do produto que isso realmente ajuda as pessoas. Você falou, cara, esse produto aqui tá feito, Isso. eu só preciso replicar ele. Mas assim, hoje parece muito fácil falando, a gente né? falando mas que eu só vou replicar. Isso. Só que é muito desafiador. Não é um produto de prateleira também, né? Ninguém passa na frente de uma escola de oratório e fala, quero fazer um curso de oratório. O cara acorda de manhã e fala, cara, eu preciso comprar um oratório hoje. Preciso fazer um curso de oratório. É um produto que você precisa mostrar o tempo todo a necessidade disso. E o investimento disso é muito alto, né? Pra gente realmente ter um retorno. O CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente, ele acaba sendo alto, porque eu preciso fomentar o tempo todo o quanto é importante isso para ele mesmo. Depois que ele entra, depois que ele se dispõe a fazer uma aula, aí ele vê valor naquilo e aquilo se transforma. Mas até a gente conseguir esse... É quase igual aqui você tentar convencer o empreendedor de que ele é importante falar do negócio dele aqui no podcast. Exatamente. Ele sabe, é importante, mas enquanto você não fomentar isso... ele não vai vir. Tem que estar falando aquilo, falando. Aqui, por exemplo, a gente, por ser uma empresa do digital, a gente achava no começo, cara, que, por exemplo, a fachada da loja pouco importava, porque a gente está no digital, tráfego pago. E ao decorrer do tempo a gente foi percebendo que, por exemplo, a gente começou com o estúdio podcast aqui na vitrine, né? Aí as pessoas no início achavam, os caras têm um podcast aqui no shopping. Os caras estão vendendo esses equipamentos de podcast. Aí elas não entendiam que, cara, você pode ter o seu podcast aqui. Aí o que a gente começou a fazer? A gente tem uma lousinha ali escrito, faça o seu podcast. Aí tem outra ali escrito, os benefícios do podcast. Então a gente vai criando a consciência no público. Criando a consciência, só que, exatamente. cara, igual eu falei, é muito contraditório, porque a gente tá no digital. Mas não, cara, se você escrever numa lousa ali, você vai melhorar o posicionamento do seu negócio. E aí, a clareza do público. Eu digo mais, vocês estão aqui, vou até, nós não combinamos, eu vou até fazer uma provocação. Vocês estão dentro do shopping, por exemplo, né? Mais de 50% dos lojistas já fizeram alguma divulgação com vocês ou não? Não. Então, você vê o quanto que é difícil. Você está aqui com o seu vizinho, com muitas lojas, com uma oportunidade, um custo até mais baixo, porque vocês estão aqui para fazer isso. E você vê que os empreendedores do próprio ambiente aqui do shopping e do próprio ciclo
não conseguem ver o valor, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer, no empreendedorismo isso acontece muito também, né? Às vezes você está num ciclo familiar, sua família não te incentiva, não Os quer. amigos não não compram de você. compram. E é mais fácil vender. Eu falo, é mais fácil vender para quem é de fora do que quem está dentro. Mas aí, assim, eu não culpo a família, tá? Eu acho que o empreendedor, ele tem essa responsabilidade. Exatamente, a de responsabilidade mostrar, é dele. exatamente, dele de mostrar e entregar valor para aquilo. Seja demonstrando, às vezes, uma confiança daquele negócio, né? Não mostrando insegurança. Eu sei que é difícil, mas você tem que demonstrar confiança daquele negócio e principalmente resultado. Porque depois que você tem resultado, aí ninguém mais questiona. Exatamente. Quando Depois você que não tem ele vê o que ele investiu, aquilo ali, ele teve um benefício. Exatamente. Então, assim, é tempo de plantar, é tempo de colher, né? Na hora que você está plantando, ninguém tá nem dá aí muita para confiança. você. Ninguém vai lá plantar com você, mas na hora de colher vai ter um monte de gente. Então é bom você... Aqui voltando a falar da Vox2U, você falou... Quando a gente fala em comunicação, as pessoas acham que é só conversar. Não é. Aqui você falou que tem um curso de liderança. Liderança é comunicação. Sim. E como que funciona hoje? Por exemplo, eu tô indo lá na Vox. Inclusive, isso vai ser verídico, preciso. Eu cheguei lá. Cara, eu quero um curso de liderança. Eu vou fazer só o curso de liderança ou tem uma trajetória para me percorrer de outros cursos? Como que funciona? Hoje os cursos em companies, que são para empresas, né? Eles têm algumas modalidades específicas. Então, eu costumo dizer assim, hoje o nosso consultor comercial ele vai fazer uma análise do seu momento. Então, não adianta eu achar que o mesmo produto vai atender todos. Às vezes eu tenho um profissional já bem conceituado no mercado, que já se expressa muito bem, que já fez cursos de vendas ou de liderança e que ele quer entender o mercado de oratória, então eu vou ter que indicar um produto que seja para esse profissional. Então, é um produto personalizado, né? Não eventualmente um específico só para aquele profissional. A gente vai encaixar ele dentro de uma turma de pessoas que estão no mesmo nível que ele. Entendi. Porque aí a gente vai entregar, às vezes, um curso... que a gente tem um curso lá que se chama Oratória Master, por exemplo, né? Que são 13 aulas. E nessas 13 aulas ele é focado para um público já mais high-ticket, um produto mais premium, onde você pega todas as técnicas e concentra em 13 aulas. Entendi. E é de alta performance. Então, é um curso que eu costumo dizer realmente de alta performance. Então, o profissional que está nessa fase, a gente indica esse curso. Não adianta eu pegar um estudante de alguma faculdade que já entende valor, que é importante ter um curso de oratória, colocar nessa turma. Porque ele não vai conseguir acompanhar, não vai desenvolver o network necessário. A gente realmente precisa colocar as pessoas que estão na mesma fase de vida, vamos dizer. E existe o nosso curso completão, que aí é uma academia de comunicação. Esse academia ele já pega um público mais diversificado, mas o foco é realmente na transformação da comunicação. Então, quem faz esse produto, que é o Academy, né, que tem uma associação academia, esse produto ele já realmente foca na transformação da comunicação em todos os sentidos da vida daquela pessoa. Entendi. Então, já são 30 semanas que a pessoa fica com a gente. Caramba, é um curso realmente que vai te ensinar tudo que a gente sabe de comunicação. Entendi. Então, eu posso dar alguns spoilers aqui, algumas coisas. Então, por exemplo, para você iniciar uma apresentação, hoje nós ensinamos uma técnica de impacto, né? Para prender a atenção. Para prender a atenção de início. Normalmente você começa assim, né? Eu sou o Lucas, sou sócio aqui da Vox2U de Cuiabá Centro e estou aqui para falar sobre como comunicação é importante. Essa seria uma apresentação convencional. Quando a gente vem com um impacto, eu começo diferente. Eu falo assim, quantas oportunidades você já perdeu por não se comunicar bem? Eu sou o Lucas, estou aqui para falar sobre comunicação e o quanto ela pode transformar a sua vida. É um Muda, vídeo de não vendas. Com certeza, muda totalmente a forma como você se apresenta e o quanto é. E como que a gente faz isso? Iniciando com uma pergunta. Uma pergunta que gere um impacto. Eu tenho certeza que eu já perdi oportunidade por não ter me comunicado bem. Com certeza. Em todos os ambientes, né? Pode até ter sido na paquera lá na balada. Pode ter sido num negócio de milhões. Exatamente. Não importa, em qualquer momento. Eu lembro que quando eu citei aqui o exemplo de quando eu trabalhava nessa empresa e
por exemplo, foi uma mudança de perfil de clientes que eu tive, né? Eu lidava com um tipo de cliente e depois comecei a lidar com outro tipo de cliente. E quando eu mudei de empresa, eu lembro que meu coordenador um dia me chamou na sala e falou, cara, eu preciso conversar contigo, você precisa escutar mais os clientes e falar menos. Uhum. Isso me pegou muito, porque eu falei, cara, era um tipo de cliente que eu lidava lá. Por exemplo, lá eu trabalhava com um mecânico, eu atendia o mecânico da fazenda, aqui eu estou atendendo o dono. Então era outro perfil, eu tinha que aprender a escutar mais. Então a comunicação partia da escuta. Da escuta, exatamente. A escuta ativa, ela é realmente uma escuta ativa, para você escutar e ser ouvido ali, ouvir mesmo. É aquela história, né? Boca fechada não entra mosquito. Né? E você realmente escutar com atenção, ter a técnica. Eu costumo dizer, eu vejo ali o pessoal fazendo reunião, por exemplo, com o celular, ou com o Apple Watch, ou com um relógio digital. E aí o tempo todo olhando ali, dando a sensação, você perdeu a escuta com aquele cliente. Exatamente. Se você está realmente disposto a participar daquela reunião e aquilo ali é o mais importante você precisa ter a escuta ativa. Ele precisa ser prioridade naquele momento. Exatamente. Porque senão é muito difícil você fechar venda hoje, ainda mais quando a gente fala de vendas de alto impacto, né? De alto valor, né? De produtos que não são de prateleira. De produtos não de prateleira, exatamente. E aí, assim, a gente vê que existem muito material, muito treinamento na internet que mostra isso, mas eu não encontro produtos, por exemplo, como esse da Vox, que ensina isso na prática. Que é colocar isso através de dinâmica, que é fazer isso acontecer. Então foi isso que mexeu comigo, vamos dizer assim. Eu vou puxar o gancho aqui da experiência do cliente. Porque, cara, o método tá no YouTube lá, todo mundo pode... Eu posso entrar lá, cara, eu vou passar o fim de semana aqui fazendo um curso de oratória aqui. Tá bom, eu tô sozinho na minha casa. Comunicação. Eu vou me comunicar eu comigo mesmo, olhando pro espelho. Agora, lá você tem... Igual você falou, são pessoas com o mesmo nível de consciência, em turmas, onde ele vai estar toda hora sendo tirado da zona de conforto. Agora, eu vou estudar oratório em casa, no meu sofá, no fim de semana, assistindo o YouTube. Né? E o feedback também é muito importante, que é a avaliação instantânea do teu facilitador da tua apresentação, que é o que vai te fazer melhorar, sabe? Então, você receber essa análise, vamos dizer assim, né? Instantânea, vai te dar a oportunidade de treinar. E aí, uma semana depois, você vai se apresentar de novo, com outras dinâmicas, entendendo e fazendo as conexões necessárias com o que você já vivenciou até ali. Então, assim, o método foi muito bem desenhado, sabe? Fez muito sentido. Nessa conversa que a gente estava tendo, eu percebi que você tem uma preocupação com o seu cliente. Você acredita que esse foi vamos dizer assim, um paradigma que você quebrou e que realmente deu um desenvolvimento, não, mas um período ali que você conseguiu superar o período de maturação com suas empresas, essa atenção com o cliente, porque, cara, aqui a gente falou, né, por exemplo, aqui, a gente é uma produtora de vídeo também. Cara, o vídeo bonito, com áudio legal, eu acho que o cliente que procura a gente, ele já espera isso de mim, né? Lógico. Agora, o que ele encontra, eu acredito que todo mundo aí, o cara consegue fazer um vídeo, talvez até melhor que o nosso. O cara não tem nenhuma empresa, mas ele consegue fazer um vídeo melhor que o nosso. Mas essa comunicação, essa preocupação, esse atendimento ao cliente, isso traz um grande diferencial, né? Eu concordo, eu acho que é importante. Toda empresa tem que ter algum diferencial nesse sentido. Mas eu também acho que isso é obrigação do empreendedor, sabe? Entregar sempre o máximo para aquele cliente, né? Resolver o problema dele. Resolver o problema. Então, assim, eu atribuo hoje a existência ainda dos negócios e isso a diversos fatores, né? O principal é a resiliência, o empreendedor não pode desanimar, ele não tem... Eu costumo dizer que o arrependimento ou a dor no não, né, do empreendedor, ele pode durar exatamente 2 segundos. Ele vai ficar triste durante 2 segundos. 1, 2, acabou. Você tem que ir para a próxima, tem Aí que você já pensa, cara, como que eu vou superar isso aqui? Já começa a olhar e fala, cara, vou fazer o quê? Quem que eu vou abordar? Então, assim, ele não pode se desanimar e, lógico, o comportamento do empreendedor é reflexo também no seu time, principalmente se você lida, né? Se você não é investidor, enfim. Mas quem está junto com o time, então se você está mal-humorado, você vai transmitir isso pro seu time. Se você está bem-humorado, você vai transmitir.
Então você tem que realmente vestir e ser a cara da empresa, né? Não Exatamente. tem jeito. Eu sempre falo que o vendedor, cara, ele não pode ter um dia da vida dele que ele tá triste. Você não Concordo. pode ter um Senão dia ele não triste. vai vender. Exatamente. Por dentro você tá só o caco, né, cara? Mas por fora você tá sorrindo, tá resenhando com o seu cliente. Exatamente. E as pessoas se confundem, né? Falam, mas esse cara é falso. Não é questão de falsidade. Ele realmente está assumindo aquela posição. É a separação do profissional do pessoal. Exatamente. Eu ainda acho assim que nem tem como separar, mas você tem que lidar com isso de maneira diferente, sabe? Você tem que realmente lidar. Lógico que quando você tá bem, você tá feliz, você vai performar melhor, mas você não pode transmitir pro seu cliente, putz, cara, o cara vai olhar pra você e falar, putz, esse cara deve ter perdido a mãe hoje, né? Até porque o seu cliente não tem responsabilidade nenhuma, culpa sobre isso, né? Então você tem que realmente pensar sobre isso e criar flexibilidade comportamental para lidar com isso. Exatamente. E aí tem muita coisa legal, cara. Assim, se a gente for falar aqui, eu vou ficar horas falando sobre isso, sobre a gente vai falar sobre contato visual, sobre PNL, né? Eu não sei se o pessoal conhece, que é a programação neurolinguística, que é a forma como você pensa para atingir aqueles resultados. Aquele cara lá adora estudar isso aí, cara. Ah, legal. Ele adora estudar isso aí. E funciona muito bem, viu? Funciona muito bem. Cara, Lucas, quero que você deixe aqui um recado para a câmera aqui, pro público te procurar em relação aos seus serviços e uma dica aí, que eu gostei muito, cara, daqueles 3 pontos que você colocou no começo. Acho que seria legal. Bacana você reforçar e dar essa dica e como que o pessoal encontra a Vox2U, encontra a sua consultoria lá. Tá bom. Ó, meu perfil do Instagram, pessoal, é _Lucas_Costa, então tá fácil de me encontrar lá. E lá tem a Vox2U Cuiabá Centro, que é a nossa unidade, e tem a Sonar Engenharia, que são as 2 empresas que eu atuo, né? A gente vai colocar até na legenda que a gente legal, coloca o link no Instagram. Beleza. E o recado que eu quero dar para os empreendedores ali, né, que queiram, vou falar para quem está querendo começar um negócio, né? Eu costumo dizer que empreendedorismo, ele é uma alternativa. Você não necessariamente precisa. Se você tem esse desejo, esse sonho, eu vou te perguntar, quanto que estão te pagando para você abandonar o seu sonho? Se você tem visão, coragem e competência, pode ir, que não vai ser fácil, mas pode ser compensatório, pode valer a pena. Obrigado, viu? Essa é muito boa, cara. Essa aí eu vou carregar para mim, cara. E eu queria te agradecer, cara, pelo seu tempo aqui. Transmitindo esse conhecimento pro público, para mim que aprendo muito, cara, com podcast, eu adoro esse meio de comunicação, e dar um recado pro público aí, ó, precisar de oratória, quer melhorar seu posicionamento, além de produzir, né, vídeos aqui com a gente, podcast aqui, retratos, procura a Vox2U aí, vão melhorar a sua comunicação, tá? E agradecer mais uma vez o Lucas, Luciano aí que tá na técnica, e o público que tá sempre acompanhando nossos episódios, tá? Contem com a gente, a Arca Assessoria Digital fica aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º piso, tá? Então precisou produzir retratos, podcast, vídeos, conta com a gente, tá? Um grande abraço e uma ótima semana, pessoal. Curte, compartilha, segue o nosso canal, segue o nosso Instagram, manda esse episódio aí para um amigo, para ele despertar para esse mundo da comunicação, ele entender a importância disso e conta com a gente, tá? Um grande abraço. Foi tudo, Lu? Foi tudo. Isso aí.